Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje iremos resumir a lição 2, que tem como título A Inspiração Divina da Bíblia. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta e compartilhe. O textuário da lição diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Encontra-se na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A verdade prática. A inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. A leitura bíblica em classe encontra-se na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17, e a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 ao 21. Nós não iremos ler em virtude de nossa proposta de resumo. A palavra-chave é inspiração. Hoje nós iremos ver que a Bíblia Sagrada ela foi inspirada por Deus. E a inspiração divina das Escrituras ela foi operada pelo Espírito Santo. Aqui está o nosso resumo. Lembrando que ele fica disponível no final do vídeo. O primeiro ponto da lição. A doutrina da inspiração bíblica. O número 1. A inspiração bíblica é divina. Nós vemos algumas expressões no Antigo Testamento que provam a inspiração divina da Bíblia. Como, por exemplo, a expressão "assim diz o Senhor", que ocorre mais de 3.800 vezes no Antigo Testamento. Algumas outras expressões também mostram isso, mostram a inspiração divina da Bíblia. Lá em Êxodo, capítulo 24, versículo 4, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Em Jeremias, capítulo 26, versículo 2, o Senhor advertiu a Jeremias dizendo: não esqueças nenhuma palavra. Nós vemos também no Antigo Testamento, em Isaías capítulo 8, versículo 1, que o Senhor dirige a palavra para o profeta dizendo: toma um grande volume e escreve nele em estilo de homem. Volume ali pode ser traduzido por rolo, que era o material que produzia, ou um dos materiais que produzia as escrituras no Antigo Testamento. E ele diz: toma um grande volume e escreve nele em estilo de homem. Estilo ali pode ser traduzido por forma. Então Isaías também fala isso. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 2, disse Deus ao profeta: escreve a visão e torna-a bem legível em tábuas. Nós vemos também algumas expressões no Novo Testamento que mostram a inspiração divina das Escrituras. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, disse Paulo que o Espírito Santo ensina. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, João assegura que o Senhor revelou as coisas que brevemente devem acontecer. E Jesus, no seu Sermão do Monte, lá no capítulo 5 de Mateus, versículo 18, ele disse que nenhum jota ou tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Todas essas expressões mostram a inspiração divina da Bíblia. As Escrituras reivindicam que a mensagem veio da parte de Deus. O número 2. A inspiração bíblica é verbal. A inspiração é verbal porque Deus ele soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que está na leitura bíblica em classe e também no textuário, diz: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Observe a expressão toda escritura, quer dizer, a totalidade dela foi inspirada por Deus. Os autores bíblicos, eles foram instrumentos de Deus. Deus os usou na sua própria personalidade e talento. Eles não receberam um ditado da parte de Deus, eles receberam a inspiração. Deus os usou, inspirou através do seu Espírito para escreverem as palavras na Bíblia. Em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz o apóstolo na sua carta: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O número 3. A inspiração bíblica é plenária. A inspiração é plenária porque é total e completa, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Observe mais uma vez o que diz Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16.
toda escritura divinamente inspirada, ou seja, a totalidade dela. Em Romanos capítulo 15, versículo 4, o comentarista ele faz a citação desse texto dizendo: tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Observe, tudo, a totalidade. Não existe inspiração maior ou menor, ou grau de inspiração nos livros da Bíblia. Todos tiveram o mesmo nível de inspiração. A Bíblia é a inspirada palavra de Deus. Ela, a Bíblia, não apenas contém ou torna-se palavra de Deus, ela é a palavra inspirada por Deus. O segundo ponto, a inspiração divina e os autores da Bíblia. O número 1, a inspiração dos autores. O Espírito Santo ele garantiu a liberdade dos escritores. Nós vemos isso nas particularidades da Bíblia, como no gênero literário, na gramática, no vocabulário, entre outros. Os autores eles não foram intérpretes da Bíblia. Eles não interpretaram as palavras de Deus. Deus inspirou os seus pensamentos. O Espírito Santo inspirou cada palavra dos escritores. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, diz Paulo na sua carta, o versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Observe, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu. Paulo ele mostra os sentidos do corpo para dizer que existem limites na compreensão do homem, para ele compreender a realidade. E a realidade só é mostrada através do Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo ele mostra isso para dizer que a sabedoria de Deus, nesse contexto, ela só é compreendida através da revelação do Espírito de Deus. Foi o que ele escreveu. O olho não vê, o ouvido não escuta. De uma certa forma, o homem tem limites para compreender a realidade. Mas o Espírito Santo, ele ensina o homem, ele mostra ao homem, como foi o caso aqui que Paulo escreveu. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim, ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. O número 2, as limitações dos autores. Os autores das Escrituras Sagradas eram pessoas como nós. Em Tiago capítulo 5, versículo 17, quando ele fala de Elias, Tiago diz, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Em Deuteronômio capítulo 32, versículos 51 e 52, o comentarista ele diz que Moisés ele foi impedido de entrar na terra prometida porque transgredira contra o Senhor. Entretanto, embora os autores sagrados tenham suas limitações humanas, mas a Escritura não está condicionada às limitações dos autores. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz Paulo na sua carta, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Este tesouro aí que Paulo se refere é o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O conhecimento da glória de Deus, ele disse que era um tesouro em vasos de barro. O homem tem suas limitações, os escritores sagrados tiveram suas limitações, mas a Escritura não se condicionou às limitações dos autores. O número 3, diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Nós vemos nas Escrituras gêneros literários distintos. O gênero literário são características comuns de determinados textos. Citamos aqui 2 em virtude do nosso espaço. Narrativa, que são histórias, e poesia. As figuras de linguagem são recursos utilizados pelos autores. Por exemplo, as parábolas, as alegorias, e o comentarista ele cita mais algumas, as hipérboles, metáforas, símiles, dentre outros. O número 4, a linguagem do senso comum. Além de vários gêneros literários, os escritores também utilizaram palavras do cotidiano, do senso comum, das pessoas. Diz o comentarista que a descrição de fenômenos científicos, por exemplo, os autores sagrados usaram fraseologia popular. A descrição de fenômenos científicos, nós observamos, por exemplo, em Josué capítulo 1, versículo 15, o comentarista ele faz essa citação para
mostra a expressão nascer do sol ou nascente do sol. Em Josué capítulo 10, versículo 13, está a expressão que o sol parou, ou o sol se deteve e a lua parou, como diz lá no texto da linguagem corrigida. Essa linguagem, ela busca alcançar a compreensão de todos. A linguagem do senso comum não ignora os fundamentos científicos, nem despreza a inspiração da Bíblia, mas procura abranger a todos, alcançar a todos. A mensagem divina veio para a humanidade, é para todos. E os escritores usaram também expressões, palavras do senso comum. O terceiro ponto, o Espírito Santo e a Bíblia. O número 1, a inspiração do Antigo Testamento. A Bíblia é categórica quando reitera a sua inspiração divina. Nós vemos aqui algumas citações, como por exemplo, o livro de Juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor, Juízes 3 e 4. Esdras reconhece a inspiração dos livros de Jeremias, Ageu e Zacarias. Está em Esdras capítulo 1, versículo 1 e o capítulo 5, versículo 1. Zacarias, por exemplo, no capítulo 7, versículo 12, está na leitura, está no texto da revista, que o comentarista faz a citação dizendo: as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas precedentes. Observe que as palavras o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas que antecederam o profeta Zacarias. Lá em Lucas capítulo 24, versículo 44, Jesus atesta a inspiração do Antigo Testamento, fazendo a citação da divisão dos rolos de sua época. Ele diz: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que de mim se cumprisse tudo o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Todas essas declarações mostram que o Espírito Santo é a fonte originária do Antigo Testamento. O número 2, a inspiração do Novo Testamento. Existem alguns pressupostos de inspiração para os livros do Novo Testamento. O primeiro, a promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo. Lá em João capítulo 14, versículo 26, ele diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O segundo pressuposto, os escritores ou os escritos bíblicos que reivindicam esse cumprimento. Lá em Atos 2, versículo 4, quando o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, diz o texto que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, disse Paulo: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O número 3, a obra da regeneração e a iluminação. O Espírito Santo, ele testifica de Cristo, convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Lá em João capítulo 16, versículo 8 a 11, quando Jesus fala da vinda do Espírito Santo, da promessa de sua vinda, ele diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Também o Espírito Santo, ele atua na salvação. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, disse Paulo na sua carta: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Observe, isso não vem de vós, é dom de Deus. E Deus, ele dá esse dom mediante o Espírito Santo. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, disse Paulo: o crer vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Observe, acreditar vem mediante escutar a palavra de Deus. Por isso que o Espírito Santo atua. Mediante a palavra, o Espírito Santo fala ao coração do homem. É ele quem convence. O Espírito Santo, ele inspirou e aplica as palavras da salvação. É ele quem faz a obra. Sem o mover do Espírito Santo, não é possível aceitar nem entender a palavra de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, disse Paulo: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Louvado seja Deus. Queridos, nós aprendemos nessa lição sobre a inspiração da Bíblia Sagrada. A Bíblia veio de forma sobrenatural através do Espírito Santo. Deus usou cada escritor em sua própria personalidade, na sua própria cultura,
no seu próprio padrão literário, para inspirar as palavras da Bíblia. Todas as palavras foram inspiradas pelo Espírito Santo. Que nós possamos ler a Bíblia, sabendo que o seu autor, o Espírito Santo, ele nos ensina. É ele quem ensina a palavra de Deus para a nossa vida. Que possamos aplicar isso na nossa vida, sabendo que cada leitura que fazemos da Bíblia Sagrada, o seu autor está presente. É ele quem nos ensina. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.